Alguns dias no YouTube começaram a aparecer alguns vídeos aqui na minha sugestão do YouTube com o título assim: Deus não quer que você trabalhe. E aí alguns vídeos têm uma complementação, ele tem algo especial para você, uma série de coisas. E eu gostaria de falar sobre quanta besteira e perigo isso pode ser para a sociedade brasileira, esse tipo de conteúdo. Um país que tem uma cognição muito baixa para interpretar as coisas, para interpretar vídeos, textos, uma educação muito baixa, quem dirá para interpretar a Bíblia, e recebe mensagens como essa. Não caia nessa imbecilidade. Deus não quer que você trabalhe. Vou colocar aqui a tela do meu celular e eu vou escrever aqui, ó, para vocês verem, ó. Deus não quer que você trabalhe. Eu vou colocar até você aqui de maneira correta. Você trabalhe. Aí eu vou dar um Enter, como vocês estão vendo aqui. Olha só. Aí tem uma enxurrada de vídeos. Ó, esse aqui do Tiago, ó, Deus não quer que você trabalhe, você foi escolhido, né? Deve ser aqui. Dessa outra pessoa aqui, ó, Aline Leme, Deus não quer que você trabalhe, você foi escolhido para algo diferente. Cara, isso aqui é um perigo. Isso aqui é um perigo. Aí você vai descendo aqui, ó, Deus não quer que você trabalhe, Deus não quer que você trabalhe. Cara, uma enxurrada de coisas, de assuntos relacionados a isso, ó. Deus não quer que você trabalhe, desse rapaz aqui, ó. Tá? Vídeos até dark. E vai seguindo, ó. Eu até concordo com esse rapaz aqui, ele até colocou aqui, ó, Deus não quer que você trabalhe, cuidado, certo, ó. Que papo é esse? Deus não quer que você trabalhe. Pessoas já se levantando contra isso. Fica até o final que eu vou trazer algo para dar na cara desse tipo de argumento. Deus não quer que você trabalhe, você foi escolhido para algo maior, ó, desse rapaz aqui. É impressionante. Você foi chamado para este tempo, Deus precisa, que é outro vídeo dela. Tudo tem seu propósito. Deus vai multiplicar. Depois que a gente sai de um evangelho morto, de uma teologia da prosperidade morta, a gente agora tem essa nova pegada, que Deus não quer que você trabalhe. Ó, essa outra menina aqui, ó, Deus não quer que você trabalhe. Você quer ver? O tipo de argumento é sempre o mesmo. Fica até o final, que eu quero trazer algumas passagens bíblicas que vai confrontar isso aqui e vai deixar você de cara. Lembrando que aqui eu não estou atacando as pessoas, mas eu vou atacar seriamente as ideias que essas pessoas estão colocando, tá? A gente não ataca pessoas, não julga pessoas, mas a gente ataca as ideias, a gente vai contra as ideias, a gente debate as ideias. Tudo é feito no campo das ideias, tá? Então, um abraço para todas essas pessoas aqui. Inclusive os canais dela, vocês viram passando aí, se você quiser se inscrever, vai lá, tá? Mas eu vou falar aqui algumas coisas. Por exemplo, ele tá falando aqui, e às vezes isso é um incômodo do Espírito Santo dizendo assim dentro de você, você tem coisas maiores para você. Eu tenho coisas muito maiores para você. Si te invito a salir esta noche, bebé. Oh. E se te invito a salir esta noche, bebé. Porque os planos são esses. E às vezes a gente quer aparecer todo mundo, sabe? Às vezes a gente quer aparecer com um monte de gente. Às vezes a gente que Deus quer na nossa vida. Abraão, quando Deus chama Abraão e diz assim, ó, Abraão, sai da tua parentela para o lugar que eu vou te mostrar. Ele podia viver tranquilo ali com a sua terra. O seu pai tinha tantas coisas. O problema é que sempre distorce tudo. Tudo que a Bíblia fala. Vamos voltar aqui, vamos olhar pinceladas aqui de outras pessoas para vocês entenderem mais ou menos. Se você passou por tudo isso que eu vou aqui citar para você, entenda, ele não quer que você trabalhe um trabalho comum. Você não nasceu para isso. Tá vendo? Olha só, cara, isso aqui me irrita profundamente, o que essa pessoa falou. A ideia que ela tá jogando para você, arrebentando com a sua vida. Deus não quer que você trabalhe um trabalho comum. Essa pessoa aqui, eu já tinha visto o vídeo dela e tudo mais. Ela se casou em 8 meses, parece, um casamento rápido. Ela se casou e ela tem uma empresa com o marido dela. Enfim, aqui a gente precisa separar as coisas. Quando estamos falando de mulheres
que vão para o que preferem não ir para o trabalho, para ficar em casa cuidando dos filhos, e aí por 1, 2, 3 anos, e o marido tem condições de manter, ok, concordo com isso. Se o marido tem condições de manter, isso é legal, é mais seguro, é mais saudável. Até a cognição do menino lá na frente vai ser muito melhor. Tudo é muito melhor, eu concordo, porque Deus fez assim, para que o homem possa manter a casa e a mulher cuidar das crias e cuidar da casa e tudo mais. É assim que a ordem das coisas acontece. Só que as pessoas aqui estão jogando na internet sem fazer a interpretação, sem fazer a separação das coisas. E muito marmanjo caindo nessa. De que Deus tem algo para mim especial, Deus tem algo diferente para você. A Bíblia fala para todo mundo, certo? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de trabalho. Eu não preciso nem dizer para você que Adão foi colocado no Jardim do Éden e o que ele mais tinha, desculpa as palavras que eu vou falar aqui, é porque esse tema me irrita e eu sou muito transparente, muito fidedigno às minhas emoções quando eu estou passando para vocês. O que mais o raio do Adão tinha para fazer era cuidar de bicho, de cadastrar animal, cuidar de terra. Inclusive, a Bíblia fala lá que ele tinha que cuidar para que a serpente não entrasse lá no jardim, tá? Então aqui, só algumas pinceladas rápidas, porque os versículos mais importantes vêm agora para poder dar na cara dessa teoria ridícula que estão soltando por aí. Tomou, pois, o Senhor o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Desde o início, o trabalho faz parte do plano de Deus, não como castigo, mas como uma forma de cuidar da criação e cumprir o propósito. Aí eu vi uma menina falando assim, quer ver? Vamos lá, vamos voltar aqui, porque é um vídeo que eu quero fazer junto com vocês, mostrando para vocês, olha só, como essa pessoa aqui, ela falou que o trabalho foi um castigo de Deus. Ali foi onde ardeu. E as dores de parto também foi um castigo de Deus, né? E a dor de parto continuou e você não quer continuar com o trabalho? Aí é fácil, né? Então vamos lá. Essa menina aqui, por exemplo, olha só. Vamos ver o que ela fala aqui. E se eu te dissesse que todos os empregos que eu tive na minha vida deram errado? E que no fundo eu achava que o problema era sempre eu? Será que o problema na verdade era sempre eu mesmo? Ou talvez fosse Deus me empurrando para o lugar certo? Eu quero dizer uma coisa, todas essas pessoas que o trabalho sempre deu errado é porque não se dedicaram e são incompetentes naquilo que fazem, naquilo que se colocaram, se propuseram a fazer. São incompetentes. É simples assim. Inclusive, a respeito da competência, a Bíblia tem um texto muito bacana que fala a respeito disso. Quer ver? Olha só. A respeito da competência, em Provérbios 22, 29, diz assim, vês um homem perito na sua obra? Veja um homem perito na sua obra. A Bíblia está fazendo uma pergunta. Aí ela segue aqui, Provérbios 22, 29. Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. A Bíblia fala aqui de competência. Veja um homem perito na sua obra, bom naquilo que faz, se entrega àquilo que faz, estuda aquilo que faz. E a Bíblia continua, perante os melhores, aos chefes, aos reis, ao topo da empresa, será colocado, perante reis será posto, não permanecerá com os derrotados, na ralé, na base da pirâmide. Não permanecerá entre os de posição inferior. Aí as pessoas vêm falar, parece que não dá certo, parece que o trabalho é para você. Todo mundo aqui está falando isso. Todos esses youtubers aqui, todos eles, todos que você está vendo aqui junto comigo no celular, o Thiago aqui, essa Aline Lemos, todos falando a mesma coisa. Parece que eu não me encaixava, eu não dava certo na empresa, começava uma coisa, não dava certo, aquilo me incomodava. Não vou dizer você, tá? Vou atacar aqui as ideias. Esse tipo de argumentos são de pessoas, não quero direcionar para essas pessoas aqui, de pessoas incompetentes. Não importa se o seu trabalho é simples, é altamente tecnológico, é braçal, é qualquer raio que seja, qualquer raio que parta que seja.
Não importa, faça com a maior dedicação possível. Ó, aí Deus não quer que você trabalhe, ó, eu não escutei o que esse rapaz aqui falou, vamos ver aqui, vamos só abrir aqui o volume dele para ver o que ele está falando. E quando Deus escolhe uma pessoa para algo, para fazer a sua obra em certa coisa, Ele não te impede, Ele pode até te deixar ser. Cara, o que mais me irrita são as pessoas falarem quando Deus te escolhe. Cara, a Bíblia fala para todo mundo. Olha os versículos como é que vem. Vamos lá, vamos bater agora. Agora é hora de sair distribuindo mãozada bíblica. Provérbios 28, 19. Quem trabalha, a sua terra terá fartura de alimento, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Esse eu coloquei bem na cara, sabe por quê? Porque ideias e pessoas que às vezes, ó, por exemplo, como esse rapaz aqui, ó, como esse rapaz aqui que vocês estão vendo aí, o fundo da casa dele é muito bonito, mostra luxo, mostra conquistas. Se ele conseguiu com o trabalho dele, de alguma forma, amém, beleza. Eu não estou dizendo aqui que você não pode trabalhar com internet, eu não estou dizendo aqui que você não possa vender curso, que sejam coisas sérias e não golpes em ninguém. Eu não estou dizendo aqui que você não possa trabalhar com YouTube, não é isso. Qualquer tipo de trabalho é abençoado por Deus, tá? E uma coisa eu vou te dizer aqui, você está vendo o fundo da casa do rapaz aí? Vou colocar aqui, não sei. Tá vendo o fundo da casa dele aí? Pois é. Você sabia que geralmente o fundo do vídeo das pessoas revela o ego que elas têm? Você já parou para reparar isso? Repare isso. Geralmente as pessoas quando são mais simples, humildes, geralmente, eu não estou generalizando, mas geralmente quando as pessoas são mais simples, humildes, você pode ver, elas gravam um vídeo num fundo simples, tudo. Até mais simples do que o meu aqui. Mas você pode ver, quando a pessoa, até porque isso é uma linguagem visual, isso é marketing, isso é uma linguagem visual. Mas muitos, o fundo que tem no vídeo deles é o que eles querem passar, o que eles verdadeiramente são. Muitas vezes arrogantes, muitas vezes o ego inflado, né? Então eles mostram muito relógio, o fundo qual está filmando, às vezes filma dentro de um carro violento. Enfim, tá? É só uma pincelada. Então, como esse rapaz aqui está falando, essa menina aqui que deve ter casado com um empresário, né? Então, volta da pincelada. A mulher, quando tira alguns anos para acompanhar o crescimento do seu filho, né? Acho que até a ciência comprova isso, acho que até os 7 anos é saudável que a mãe acompanhe o crescimento do seu filho. Uma coisa dessa aí, vai dar uma gulgada que você vai ficar sabendo. Beleza, eu super concordo, porque o homem de fato tem que prover a casa, né? Hoje em dia são tempos difíceis, a gente sabe que isso não acontece. Hoje em dia, o homem e a mulher juntos, numa miséria de um salário desse tamanhozinho aqui, principalmente se for CLT, dá um duro lascado, mal consegue sustentar uma casa, o casal. Ainda mais nesse lixo desse governo que nós estamos vivendo, nessa bosta desse país que nunca vai para frente. Isso mostrou, a história mostrou isso e o futuro vai mostrar isso. Então, meu nobre, se você está no Brasil, outra pincelada fora do tema aqui. O Brasil nunca, absolutamente nunca vai melhorar, nunca vai mudar. Não caia nessa, não seja um tolo. Então essa mulher está falando a mesma coisa. Aqui vários estão falando a mesma coisa. Ah, porque você se sente deslocado. Ah, porque você se sente fora da caixa. Provavelmente é o que esse rapaz está falando. Eu não vi o vídeo dele. Vamos ver outra coisa aqui, só para você entender. Olha só, essa menina aqui, ó. Suas raízes familiares portuguesas podem garantir o seu passaporte europeu. Já pensou em conferir? Quando você tá andando numa esteira e não sai do lugar, então é assim que eu estava me sentindo. E provavelmente talvez seja assim que você está se sentindo, frustrado na sua vida profissional ou financeira. Esses dias eu tenho assistido muitos vídeos no YouTube. 2 vídeos que me chamam muita atenção é sobre Deus não quer que você trabalhe. E eu já me peguei há algum tempo pensando nisso, que Deus não quer que eu trabalhe, porque todo trabalho que eu vou não dá certo. Começa uma perseguição absurda, insuportável, e eu oro, Deus, eu não aguento ficar. Começa uma perseguição absurda, eu oro. Você não sabe lidar com adversidades, você não sabe lidar com competitividade e você tem problema de hierarquia, de obedecer hierarquias. Simples assim. Seja bem-vindo ao mundo. Seja bem-vindo ao mundo. O mundo é desse jeito. O mundo é assim.
Se você não é o semideus, se você não é a semideusa do mundo, você vai precisar de colocar o seu rabinho entre as suas pernas, obedecer o seu chefe e trabalhar. A Bíblia fala milhões de versículos aqui. Vamos seguindo, olhando? Vamos lá, Provérbios 28:19. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem persegue fantasias, que é justamente o que influências trazem muito, né? Fantasias, carro, dinheiro, tudo, terá miséria. Provérbios 14:23. Em todo trabalho há proveito, mas o mero falar, o papado aqui, ó, o mero falar conduz à pobreza. A Bíblia fala para todo mundo. Ah, porque Deus tem um chamado para você. O chamado é o cacete. Chamado é o cacete. Quando Deus tem um chamado para você, de forma mágica, de forma absolutamente absurda, vamos ser redundantes, Ele vai te tirar. Vai ser uma coisa fora da curva. Caso contrário, meu nobre, você é mais um. Vá fazer a obra de Deus lá, ó, limpando o seu chão, capinando o seu jardim, trabalho simples. Não importa, não importa. Leve o reino de Deus para o seu trabalho, seja simples. Até na hora de dar o dízimo, né, que a palavra fala, não é obrigado a dar o dízimo, tá? Até na hora de dar o dízimo, você tem que dar do seu trabalho, tá? Em todo trabalho é proveito, mas o mero falar conduz à pobreza. É o tal do falar e não agir, procrastinação. O trabalho é a fonte de resultado e progresso, enquanto a preguiça e o excesso de palavras não trazem frutos. Vamos lá, Colossenses 3:23-24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Isso aqui ele fala de trabalho. Paulo, quando ensina isso, né, que devemos trabalhar com excelência, é o que diz aqui. Vamos seguindo, Provérbios 22:29. Veja um homem perito na sua obra, que eu acabei de falar, perito na sua obra, bom naquilo que faz, competente, estudou para aquilo, estuda cada dia mais para aquilo, né? Perante os reis será colocado, não permanecerá entre os de posição inferior, sempre vai ficar entre os cabeças da empresa, sempre entre os melhores. Tá? A Bíblia valoriza a competência e a dedicação do trabalho. Deus é meritocrata. Deus não tem compromisso com vagabundo. Tá? Vamos lá, Tessalonicenses 3:10, toma outra paulada bíblica aqui também, ó. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Que fique guardado isso no seu subconsciente. Vá ter com a formiga, preguiçoso. Nesse versículo aqui, Paulo fala da responsabilidade, o trabalho é a parte que dignifica o homem. Vamos lá. O último que eu separei aqui, são só alguns, tá? De forma rápida. Eclesiastes 3:13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Você entendeu o último versículo que eu deixei para você, que defende essa ideia de que Deus não quer que você trabalhe em trabalho simples? Isso não existe. Quando Deus quiser te colocar em um lugar fora da curva, você vai ver as coisas acontecendo de forma mágica. De forma mágica. A mágica que não é de encantamento que eu me refiro. É de forma, de fato, muito espiritual, muito diferente, muito fora da curva. Caso contrário, 90%, mais de 90% das pessoas levam o reino para os seus lugares simples de trabalho. Se você é ministro de louvor, se você é chamado para missões, enfim, tudo isso existe. Mas Deus vai te colocar de uma forma abrupta e que você estará provavelmente no seu trabalho e será chamado. Assim como Jesus foi buscar trabalhadores e não desocupados para o seguir. Então, fecho com Eclesiastes 13:3. E também que todo homem, em primeiro lugar, coma. Segundo lugar, beba. Terceiro lugar, goze. Aí vai seguindo o versículo. Do bem de todo o seu trabalho. Cara, e esse versículo fecha espetacularmente, maravilhosamente, dizendo assim: isso é dom de Deus. Como é que vem um bando de abençoadinhos? Agora eu vou atacar as ideias. Trazendo ideias imbecis, não estou falando das pessoas, ideias imbecis
ideias ordinárias, ideias imundas e, para mim, satânicas, porque são ideias preguiçosas. E quem tem compromisso com a preguiça, com a sujeira, com a baderna, com tudo, é o diabo. É o diabo. Deus não é um Deus preguiçoso, Deus não é um Deus bagunceiro, sujo, imundo, desorganizado. Deus, isso não faz parte da natureza divina. Se existem essas coisas, são obras de Lúcifer. Ponto. Você duvida do que eu estou falando? Vai para a Bíblia e olha. Então para de dar ouvido para esse bando de ideias imbecis que essas pessoas estão falando, tá? Isso chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. Aí fica um bando de gente, na sua maioria jovem, porque parece que hoje a geração mais nova, eu tenho 46 anos, a minha geração ainda bateu na trave, não quer ter compromisso com a dureza. Eu vou abrir mais um vídeo aqui para que nós possamos passar raiva. Passar raiva, porque passar raiva é bom. Passar raiva às vezes é bom. Olha só, é outra coisa também que essa irmã diz, né? Não vou falar da irmã, mas ataco as ideias dela. Ó, a mesma coisa. Ó, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Não, sem condição, não vou autorizar isso aqui não. Pode dizer, Rodrigão aí, que tô fora. Não tem como dar acesso a tudo para sempre, por esse motivo maior. Ó, vamos lá, ó. Vamos ouvir. Deus não quer que você trabalhe um trabalho comum. Se você passou por tudo isso que eu vou aqui citar pra você, entenda, Ele não quer que você trabalhe um trabalho comum. Você não nasceu pra isso. Eu vivia com problemas em trabalhos. Sempre eu era perseguida. Ou era por inveja, por ciúmes, por puxar tapete mesmo, pra que você não avançasse. Ou alguma coisa me segurava, sabe? Eu sentia que eu não pertencia àquele lugar. E aí eu ia trocando de trabalho a trabalho, mas nunca eu sentia preenchida. Foi quando Deus... Eu ia trocando de trabalho em trabalho, eu nunca me sentia preenchida. É claro, você provavelmente, é só a minha opinião, tá? Não tô dizendo que ela seja não. Você é vazia de conteúdo, aonde que você vai dar certo em algum trabalho ou parar em algum trabalho, meu Deus do céu? Poxa, é fogo, né, cara? Aí fica um bando de gente, a gente já vê a geração A, B, C, D, F, Z, H, I, J, L, M, não querendo trabalhar, não querendo fazer nada. Aí a gente olha pra frente e a IA tá vindo aí. A gente tá na merda. O Brasil, é um dos países mais improdutivos do mundo. A galera aqui não gosta de trabalhar, cara. O QI aqui é baixo, a educação aqui é baixo, a gente tem mais feriado, acho que o país que mais tem feriado no planeta. Dá uma gulgada aí, que isso eu não pesquisei, então deixo esse alerta. Dá uma gulgada aí, mas eu acho que o Brasil é o país é um país mais improdutivo da Terra, cara. É o país que tem mais feriado. Vamos continuar aqui. Começou a mostrar pra mim que o que ele queria pra mim era diferente. E eu mesmo assim continuava e não aceitava. Aquele diferente, sabe? Aquele algo que Deus tinha pra mim. Ah, puta merda, mas que coisa. Pra ela Deus tinha um negócio, ela é o 0,1 da população todinha, o qual esse bando de versículo que eu li aqui, bando com todo respeito, esse monte de versículo que eu disse aqui serve pra todo mundo. Mas para ela passar um batonzão, prender o rabo de cavalo e ir para a igreja desfilar, e enfim, para ela não serve, né? Não serve, não. Ela é a bailarina escolhida para ficar nas nuvens girando. Vamos continuar. Foi quando eu resolvi me inscrever numa faculdade de Direito. Eu fiz Direito por 5 anos. E eu não tinha condições de pagar aquela faculdade. Não tinha mesmo. Mas Deus deu uma baita ajuda. Ele sabia que aquilo estava no meu coração, que eu queria demais aquilo. Eu queria ter uma formação, até porque minha família não tinha. E eu queria ser aquela pessoa. Gente, enfia outra coisa na sua cabeça. Enfia outra coisa na sua cabeça. Deus não vive a sua vida. O homem faz planos. A resposta final vem de Deus. Você vive a sua vida. Se você estiver firme em Deus, se você estiver inserido na árvore que é Jesus, Ele vai te trazer direcionamentos. Ele não vai viver por você. Você faz a faculdade, você pega no pesado, você corre atrás. Deus, Ele vai te inclinando quando você pergunta para Ele. As portas você abre, animal. Você abre. Você abre. Claro que eu estou começando a falar desse jeito de uma forma brincalhona. Então, cavalo ou cavala, que estiver me ouvindo, brincadeira, só brincadeira, tá?
porque isso vai dando uma revoltinha santa na gente, aí a gente fica com vontade de soltar umas palavrinhas, uns negocinhos assim, porque vê um bando de gente, já falou de Brasil e trabalho, pra mim já dá merda. Aí vê um bando de gente querendo fugir do trabalho. Volto a falar, não importa se você trabalha de forma inteligente ou de forma braçal. Não estou dizendo que braçal é burro, não é isso. Não é porque eu não gosto do verde, não é porque eu gosto do vermelho que o verde é feio. Não é isso. Se eu gosto do vermelho, eu gosto do vermelho. Eu não estou dizendo que o verde e o amarelo são feios porque eu gosto do vermelho. Tá? Então, volto aqui. Cognição para entender o vídeo aqui do tio Cris. Tá? Eu não estou dizendo que o serviço braçal seja um serviço burro. Não é isso. Não é isso. Todo serviço você coloca inteligência para executar. Todo, seja na limpeza. Até para misturar produto você tem que fazer a coisa certa para limpar o chão, que senão você faz uma merda e intoxica todo mundo. Eu só estou dizendo que trabalho é algo, como eu disse aqui no último versículo, isso é dom de Deus, está aqui. Eclesiastes 3:13. Você vai comer do seu trabalho, beber do seu trabalho e se divertir, se regozijar do seu trabalho, porque isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Então não venha com esse papinho de que, enfim, vamos lá, continua aqui. Se tivesse, sabe, uma formação pelo menos antes de me tornar mãe, era o meu objetivo maior. E Deus me ajudou nisso. Ele me... Aí ela falou, antes de se tornar mãe, foi aquela diferença que eu coloquei no início. Se você é mãe e o seu marido tem condições de sustentar a casa, beleza, cuide do seu filho, dou o maior apoio, sim, seu marido saia para trabalhar. Isso é legal. Se eu fosse rico, eu também ia falar para minha esposa, ó, pega teu salário, torre o dia que você quiser, que eu mantenha a casa. Mas eu não tenho condições. Eu sou CLT e ganho uma porcariazinha desse tamanhozinho aqui, ó. Meu salário é uma merdinha de nada. Quer dizer, eu abençoo o meu salário, mas é um negocinho desse aqui que vai dizer, se soprar, acaba. Esse é o meu salário. Mas o que eu faço? Eu estou dando um jeito de fazer uns investimentozinhos, alguma coisa assim. Tento fazer esta porcaria desse canal dar certo para que fique dinheiro no meu rabo um dia. E você vai se inscrever nessa porcaria aqui, vai deixar seu like para que isso dê certo também. Porque senão você é cúmplice de eu não ganhar dinheiro aqui também. Ô fela da mãe. Brincadeira, galera. Só brincadeira. O vídeo tem que ser descontraído também. Então é isso, rapaziada. Tá? Então é isso. Eu vou... finalizar por aqui. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem, tá? Não caia nessa imbecilidade de largar o seu trabalho, porque Deus tem um plano para você. Você não é um gênio. Você provavelmente não é um Neymar fora da curva. Provavelmente você não é um Benny Hinn, né, que foi um dos maiores pregadores do evangelho. Provavelmente você não é um Benny Hinn. Provavelmente você não é um Fernandinho. Tá? São poucos. Tem muita gente boa. Tem muita gente que Deus, de fato, separa para ele, tem. Eu não estou dizendo que isso não exista. Não estou dizendo isso. Porém, deixa Deus...